O livro de Isaías 53 do versículo 1 a 12 fala de uma profecia com 200 anos antes de eu ter nascido. Diz assim: quem depositou fé no que falamos, e a quem foi revelado o braço de Jeová. Ele surgirá como um ramo novo, perante ele, como uma raiz numa terra árida. Ele não tem uma figura imponente, nem esplendor, e, aos nossos olhos, a sua aparência não é atraente. Ele foi desprezado e evitado pelos homens. Era um homem que sofreria a dor, e que estava familiarizado com a doença. Era como se o seu rosto estivesse escondido de nós. Ele foi desprezado, e não o levamos em conta. Na verdade, ele mesmo carregou as nossas doenças, e levou sobre si as nossas dores. Mas nós o considerávamos afligido, golpeado por Deus e atribulado. No entanto, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição, para que tivéssemos paz, e, por causa das suas feridas, fomos curados. Todos nós andávamos como ovelhas perdidas, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, e Jeová fez com que os erros de todos nós recaíssem sobre ele. Ele foi oprimido, e deixou-se atribular, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao abate, como uma ovelha, que fica em silêncio, diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por causa de um julgamento injusto, ele foi levado embora. Quem se preocupará com os detalhes da sua geração? Pois ele foi cortado da terra dos vivos, por causa da transgressão do meu povo, ele sofreu o golpe. Ele recebeu uma sepultura entre os maus. Ao morrer, foi enterrado entre os ricos. Apesar de não ter feito nada de errado e não ter havido falsidade na sua boca. Mas foi da vontade de Jeová esmagá-lo. Ele o deixou adoecer. Se tu apresentares a vida dele como oferta pela culpa, ele verá sua descendência, prolongará os seus dias e por meio dele será realizado o que agrada a Jeová. Por causa da sua angústia, ele ficará satisfeito com o que verá. Por meio do seu conhecimento, o justo, meu servo, trará uma posição justa a muitos, e ele levará os erros deles. Por isso lhe darei uma porção entre os muitos, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Sim, dei minha vida pela humanidade para pagar um resgate, pois homem Adão os entregou ao pecado. Ele era perfeito, por isso vinha espontaneamente para resgatar a humanidade do pecado e da morte eterna. Tinha que ser um homem sem pecado equivalente a Adão. Eu, a primeira das criações de Jeová Deus, o primogênito de toda a criação. Eu cumpri esta profecia, me entreguei a esta morte por você que está agora me ouvindo. Subi aos céus diante de 500 discípulos e disse a eles que pregasse o reino de Deus e fizesse discípulos, ensinando a observar todas as coisas escritas no livro, e as batizassem, símbolo de arrependimento, não de salvação, mas sim de uma nova consciência, isto de arrependimento de seus pecados e desse meia volta em sua vida. As religiões usaram meu nome para forçar as pessoas a se batizarem com espadas, açoites e até mesmo a morte. Eu peguei o arrependimento, o amor de Deus Jeová pela humanidade, dando a mim seu único filho como resgate pela humanidade.